E aí, galerinha? Boa noite, boa sexta-feira para nós. Como vocês estão? Deixa eu já colocar aqui. Hoje nós vamos falar de símbolos e arquétipos. Pessoal aí que gosta de estudar semiótica, né? Disciplina voltada para o estudo dos símbolos, dos arquétipos. Então, pessoal aí que gosta muito do Jung, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre Jung aqui também. Vamos falar então de arquétipos e símbolos. Símbolos e arquétipos. Deixa eu fixar o comentário aqui. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite a todos vocês. Nosso convidado já está aí também. Guilherme Morinto tem quanto de altura? 1,95, meu querido. Boa noite para todo mundo aqui. A Tâmara, acho que a Tâmara já falou que gosta aqui do Jung. Que mais? O Gilberto tá falando do caso de Johnny Depp. Vai sair vídeo muito em breve. Era para sair hoje, mas a gente teve um probleminha aí de edição. Ingrid, Nath, boa noite para todo mundo aí que tá entrando. A Célia também. O Pedro falou que tá sem som. Tá trolando geral. Live vai ficar salva para quem está perguntando. Enfim, pessoal, boa noite a todos vocês então. Deixa eu arrumar aqui. Qual é o teu arquétipo? O pessoal está perguntando, meu arquétipo eu não faço ideia. Não faço ideia, porque quem manja de arquétipo é o nosso convidado, que inclusive acaba de chegar pelas redondezas. Pessoal, lembrando que vocês podem e devem mandar as perguntas de vocês para serem respondidas até o final da live. Lembrando também que, para quem quiser apoiar essa live, basta comprar um selo e a live também fica salva. Então podem ficar aí tranquilos, tá certo, galerinha? Vamos então receber o nosso grande convidado, meu irmão, Diego Collector. Fala, Diegão, como é que tá, cara? Belezinha? E aí, como é que você tá? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, cara, seu som tá de boa, tá aparecendo, tá tudo show. Parece até que você trocou de celular, cara. A imagem tá boa pra caramba. Cara, tá bom, tá bom? Troquei, na verdade eu troquei. O que o iPhone não faz, né? Faz milagre, ele maqueia a gente. Tá vendo aqui, ó? Sou o mestre dos magos da Aí é o seu arquétipo aí, é o mago que percebe tudo. Tá aí, ó. Cara, eu quero falar sobre isso. O pessoal tá louco pra saber. O pessoal perguntou, já entraram aqui e falaram assim: qual que é o seu arquétipo, Vitor? Eu falei assim, cara, não faço ideia. E é legal esse negócio de arquétipo, porque dependendo do tema, que nem quando eu vi algumas coisas sobre xamanismo, tinha lá o arquétipo do lobo, o arquétipo. E já é outra coisa, não tem nada a ver, né? Tipo, é muito distinto falar de arquétipo. É o conjunto das características ali. Eu lembro quando a gente se conheceu, cara, pessoalmente. Na primeira vez que a gente encontrou, eu lembro que você me mandou até um teste. Você falou assim, pô, cara, olha que maneiro esse teste. Faz que você vai gostar pra caramba. Eu lembro direitinho O disso. que que Muito deu o maneiro. seu? Você lembra o que que deu o seu? Lembro, o meu foi Foi, tigre. foi Foi o felino, é? tigre. Foi, Imaginei. foi felino, óbvio que foi É. felino, né? É aqueles Tinha que ser testes de felino, na afinidade, verdade. né? De afinidade xamânica, bem legal, cara. Bem legal. Isso, foi o Ó, xamânico que você já queria tinha. agradecer aqui o perfil GG Diogo, mandou aí um selo para apoiar nossa live. Então, Diogão, tamo junto, meu querido. Valeu. Eu falei Diogo, agora falar Diego. Cara, para a gente começar esse bate-papo, então, sobre arquétipo, sobre símbolos, eu queria começar te perguntando, cara, o que é um arquétipo? A gente ouve isso na cultura direto. O fulano tem um arquétipo, igual você acabou de falar, o seu arquétipo é o arquétipo do mago, papapá. O que seria um arquétipo, cara? Cara, então, na verdade a gente tem algumas classificações. Eu vou tentar trazer aqui de maneira mais generalista os arquétipos, tá? Então, quando a gente fala de arquétipo, por exemplo, eu vou mostrar essa estátua aqui pra galera. Tá vendo isso daqui? Perfeito. Isso daqui é Aham. uma estátua que eu não preciso falar o que está relacionado, que as pessoas já vão associar à antiguidade clássica, por exemplo. Por quê? É uma estátua branquinha, uma pintura com uma série de características, formatos, né, o nível da escultura, ainda que o pessoal não esteja conseguindo ver em detalhes aí, mas a pessoa já olha isso e fala, remete ao quê? Opa, isso aqui já me lembra Grécia, algo da antiguidade, alguma coisa Com assim, certeza. né? O que é até um misconception, é até um engano, porque no senso comum para nós chegaram as estátuas gregas pintadas de branquinho, né?
Mas, na verdade, na época mesmo, quando elas estavam em plena atividade e tal, elas eram muito coloridas. Elas não eram brancas. Então, existiu esse revestimento branco posteriormente para que elas pudessem ser conservadas de uma maneira melhor, vamos colocar assim. Né? Então, é bem massa isso. Até bem maneiro. Só passando aqui também para agradecer o Ricardo Silva Voz, mandou 3 selos para apoiar a gente. Ricardão, para quem quer aprender mais sobre o domínio da própria voz, segue o Ricardão também no perfil dele. E teve mais um selo que a gente recebeu aqui agora há pouco da... Tá cheio de selo aí, cara, mó maneiro. A galera tá mandando. Elia B. Araújo. Então, obrigado também aí, Elia B. Araújo, pelo selo. Desculpa cortar sua explicação, viu, Diogo? Senão eu esqueço de agradecer. Nada. Cara, é bate-papo. A gente tem que parar mesmo e falar com o pessoal. Tem muita gente entrando aí. Até o Rafa do Hacking na Web tá aqui falando. Diego é incrível. Incrível é você, irmão. Bom te ter aqui. Valeu, um abraço. Legal. Tem uma galera aí. Então, cara, arquétipo, vamos resumir, é o seguinte. É um conjunto de características, tá? São características arquetípicas, ou seja, características que existem em vários lugares que têm uma representatividade. Um exemplo. Você pega um guerreiro espartano, vamos falar um pouquinho de Grécia, né? Que a gente sempre bateu muito papo sobre isso no particular. A gente fala de tudo, na verdade, né, cara? Eu acho que não tem nada que a gente não faz. Nossa, é de 0 a 100 em 2 segundos, né? Muito rápido. Mas você pega a Grécia, por exemplo, um arquétipo de guerreiro. O que vem na cabeça da galera? O guerreiro espartano, por exemplo. Né? Então, o guerreiro espartano, aquela coisa do manto vermelho, o elmo, que tem aquele... né, aquele elmo aqui, que é o símbolo da Pretória, né? Todo padrão, isso aí. Então, é um tipo de arquétipo quando a gente olha. Quando eu falo, por exemplo, lembra que arquétipo não está só relacionado a características físicas. Então, quando a gente fala de arquétipo, pode estar relacionado também à conduta, a um código, como, por exemplo, você que também é praticante, eu falo do samurai. Ou seja, o pessoal já pensa o quê? Opa, peraí, samurai, os caras são retos, são têm honra. Então, já é um arquétipo que vem ali, né? Que traz junto aquele conjunto de características, né? Então, isso é muito legal, porque o pessoal tem que entender que as figuras arquetípicas, elas não estão amarradas só a um conceito, por exemplo, de Jung, ou a conceitos de antropólogos, de outros psicólogos, não. Os arquétipos estão amarrados a características que podem ser representadas de maneira universal também, tá? É bem isso, assim, para resumir. Não, legal. Deu para ter essa conexão que a gente olha, a gente bate o olho, enfim. A gente teria ali um processo de identificação muito rápido com elementos que remetem a talvez um tempo, uma cultura, um grupo, uma conduta, um código. O Hacking na Web Oficial mandou aqui um selo para apoiar a live. Falou assim, mandei um selo porque o Diego é incrível. Valeu aí, Hacking na Web. Valeu mesmo, cara. Tamo junto. Abração, Rafa. Fiz uma live com ele, manja muito. Cara, o arquétipo que a gente ouve falar geralmente Bom, assim, eu tô falando, eu não sou o conhecedor do Jung, né? Mas o que o pessoal fala muito é que os arquétipos, na visão do Jung, né, seriam ali, então, supostas personalidades que seriam espécie de perfis ou personalidades padrão. Até a teoria Myers-Briggs lá tenta criar lá os 16 personalities, né? Você é o analítico, ou você é o crítico, ou você é o negociador, tal. Parte muito do Jung, a criação dessa teoria Myers-Briggs, que tem aquele teste... Sim, que é o 16 personalities, né? Que ele fala de todas elas, sei qual que é INFJ, SJ. Isso, essa paradola mesmo, né? E pelo que você falou, então, o estudo arquetípico ele está bem além disso, né? Não é só isso. Como que seria, por exemplo, no privado você estava me falando da Grécia antiga ter um processo de ser uma cultura arquetípica. Como que era isso, cara? Então, vamos lá. Eu tive a oportunidade, cara, de estudar um bom tempo durante Grécia. Eu fiz um mestrado em cima da área de Grécia Antiga, porque eu sempre gostei dos caras e a maneira como a Grécia influenciou toda a nossa cultura ocidental, né? Então, a gente tem essa herança muito helênica também, de uma certa forma. Não só de Grécia, mas aí a gente pega também culturas anteriores e tal. Então, cara, a Grécia ela tinha muito essa pegada, porque, primeiro, quando a gente fala de Grécia, a gente não consegue separar os arquétipos culturais da religião. Então, a religião para o povo grego era uma religião de transmissão oral. O que é isso?
Pessoal, a gente está muito acostumado hoje com religiões como o cristianismo, como o islã, que são o quê? Livros que você lê e tem algo ali registrado. Na Grécia Antiga não existia pais fundadores de uma religião, uma figura de um profeta que fundou a religião. Não existia isso. Então também não existia um livro sagrado para aquela religião. Ainda que na Grécia exista, por exemplo, livros que são muito importantes, como a Ilíada de Homero, a Teogonia de Hesíodo, que fala ali sobre a formação do universo, mas não era um livro canônico. Por quê? Porque a Grécia e religião, a cultura e religião, o dia a dia das pessoas e a religião andavam lado a lado. Era a vivência daquilo ali. Então, por exemplo, para quem... Eu vi muita gente perguntando no início da live aí, quem que é esse da estátua? Esse aqui não é Davi de Michelangelo, não, tá, pessoal? O pessoal achou que era o cara da nota. Da nota do da dinheiro. Nota de manhã. É isso mesmo. Não, real. Olha o símbolo aí, o arquétipo dele. Não, esse daqui é o Apolo, é o deus Apolo da Grécia Antiga. O pessoal conhece muito Zeus, né? Fala muito de Zeus, os deuses gregos, que até a cultura popularizou bastante dentro da cultura pop também, né? Toda essa parte grega aqui. God of War, Percy Jackson, uma série de Spartacus, vários filmes, séries e tal. Só que assim, quando a gente fala disso, a gente pega um deus. Por que eu estudei bastante oráculo, Delfos, serpente e tal? Porque quando a gente pega Deus Apolo, era o deus mais arquetípico de todos, porque ele era o deus mais multifacetado, cara. Então você pega Apolo, bicho, ele tinha várias faces. A galera acha que o Apolo era só o deus da poesia, mas, cara, Apolo estava envolvido. Olha o currículo desse maluco. Apolo estava envolvido com guerra, Apolo estava envolvido com a cura, com a purificação, com praga, com a música, com a arte, com a beleza. Então Apolo era o símbolo da jovialidade, sabe? Então ele era o deus completo. Né? Aqueles que eram filhos de Apolo, né? Os que faziam parte do Apelon, os filhos de Apolo, eles eram os homens mais quistos ali, que eram mais desejados, porque Apolo tinha... Era a galerinha pop do momento. Era os hétero top da Grécia Era o Antiga. mainstream, era os hétero top, isso. Era o que fazia stories com a mão no volante ouvindo sertanejo. Oh. Era isso aí. Caraca, então, Apolo, ó, até aqui, a Lele com Meirelles falou que caçador, Apolo tinha esse arquétipo também, porque era o deus do arco, né? Então, deus do arco. Tinha bastante coisa. Então, do arco, da lira. Cara, tem uma série de coisas quando você vai olhar Apolo, em várias passagens ele tem essa figura que se transmutava. Quando você observava Apolo, era um cara de muitas faces. Então, o que isso tem a ver com arquétipo, para resumir? Você passa a entender que o arquétipo é muito mais uma vivência do que uma regra engessada, como muitos campos da psicologia pregam hoje. Então, por exemplo, é muito difícil hoje, Vitão, porque assim, mistura a nossa relação como amigo, como profissional, etc. Mas é muito difícil eu chegar e falar assim, Vitor, o seu arquétipo é tal. Cara, não tem jeito. Não tem como ser assertivo dessa forma, porque você é um cara que eu conheço, é polímata, é multifacetado, tem várias habilidades. É difícil você falar que um cara desse é do arquétipo tal, entende? Lógico que existem traços de personalidade, maneiras de aferir isso, mas que vão para um viés muito mais psicológico do que só de comportamento, só do viés cultural, da vivência mesmo, sabe? Então, assim, é difícil falar de arquétipo e se prender a uma única cultura. É por isso que eu não concordo com determinadas correntes religiosas que querem impor um uso e costume para uma sociedade atual com base no passado que não existe mais. Então é muito complicado isso, sabe? A gente tem que ter um viés ontológico para entender as coisas, uma discussão do ser, de fato. Sim. Foi numa época, determinadas informações funcionavam numa época, talvez hoje não funcione. Só agradecendo aqui a Maria. Cara, hoje a gente tá... Ô, Diegão, você entrou, cara. Eu acho que é a tua barba. A galera tá mandando selo a rodo, bicho. A gente vai falar disso, hein? Porque tem muito a ver com arquétipo, a barba. Então, a próxima pergunta que eu quero entrar é exatamente isso. A Maria Mascaro Design mandou um selo. Brigadão, Maria. Léo Stefani mandou um selo. Esse Léo Stefani não me é estranho, cara. Escrevi em algum lugar. Obrigado, Léo. Esse cara, hein? Sei, né? Tem que investigar esse cara, viu, Diegão? Tem cara de quem gosta de cerveja. Esse é o arquétipo que eu vejo dele é do Pingus, pé de cana. O arquétipo dele era do bardo, que ficava só bebendo e cantando. Só bebendo. Olha o pessoal dizendo que tá me analisando aí, ó. Maria falando que tá me analisando. Eita, nós. Mas Diegão, você falou até um negócio interessante agora. Você disse assim, vamos falar depois sobre a barba, como é que se relaciona, no arquétipo.
E o que eu vejo muita gente que estuda sobre o arquétipo nas visões mais, a psicologia mais atual, é justamente falar essa questão. Ah, Vitor, você usa o seu arquétipo? E assim, deixa eu só contextualizar. Eu pesquisei já algumas coisas sobre o xamanismo, né, que é uma vertente religiosa muito antiga, inclusive, muito antiga, tem ali mais de 30 mil anos de registro de práticas associadas ao xamanismo. E ele fala em determinado momento ali sobre você, isso na visão mais contemporânea, você criar uma afinidade com o seu símbolo xamânico. Por exemplo, você estudar, não é sobre. Não sobre um praticante também, mas não é sobre você, por exemplo, fazer uma tatuagem com uma pata de lobo porque o seu arquétipo é o lobo. Não é só Fazer um isso. samurai, né? Fazer um Fazer um samurai. samurai, é. É você estudar como que é o estilo de vida desse símbolo que você gosta por alguma motivação, por alguma razão, e colocar em prática. Então, que nem quando eu comecei a estudar o xamanismo, eu achei umas coisas interessantes e falava, e claro que, lembrando, pessoal, a gente está entrando numa situação holística aqui agora, então, obviamente, o que eu estou falando é experiência pessoal, a gente não está aqui, oh meu Deus, vamos falar. É um bate-papo entre amigos. Bate-papo, exatamente, cara. Bate-papo entre amigos e vocês estão tendo a chance de ver esse bate-papo, então fiquem felizes aí. Mas quando eu comecei a ver sobre o lobo, uma das coisas que me chamou a atenção foi, por exemplo, o lobo, ele planeja melhor e cria intervalos de caçadas para ter uma sazonalidade de caçada maior numa época do ano, por exemplo, no inverno, que é quando os elques, os muses que ele caça ficam mais lentos por conta da neve, por conta do frio. Então, assim, eu comecei a pensar, cara, como que eu posso sazonalizar meu trabalho para eu ter um período mais ativo e um período que eu possa descansar? Que maneiro, Basicamente, cara. seria usar o meu arquétipo lupino, né, na visão xamânica. O que você entende por usar o seu arquétipo ou fazer algo do seu arquétipo? Como que é essa visão para você, Diego? Legal, cara. Nossa, eu me senti agora muito na Marília Gabriela. Diego, o que você você agora, Aqui, eu acho que tiveram umas 3 perguntas aí perguntando qual um comentário do Felipe Davis. Vou fazer uma tatuagem de pizza com maionese temperada. O Davis é maravilhoso, cara. Caraca, Davis, muito bom. Essa tatuagem arquétipo da pizza. Vai ficar igual um boi. Pode fazer. Muito bom. Muito bom. Perguntaram aí várias vezes o que é o xamanismo. Explica pro pessoal, já que você sempre teve contato, cara. O que é o xamanismo? Legal. Cara, o xamanismo ele é uma vertente religiosa. Ele precede muitas práticas religiosas atuais, como, por exemplo, o cristianismo. Você já tem imposição de mãos no xamanismo. Lembrando que, assim, eu sou um cara que lê algumas coisas. Eu não sou nem um praticante ativo, muito menos um instrutor engajado. Mas você tem ali outros rituais de outras religiões, como o processo de defumação, que já está previsto no xamanismo. Você tem adorações com sistemas de cânticos e percussão, que também aparecem em outras religiões, já está no xamanismo. Então, o xamanismo ele é uma religião muito antiga. Como o Diego falou no começo aqui do nosso bate-papo, você tem que ter uma visão ontológica. Então, o xamanismo ele surge numa época onde os homens estão se juntando aos animais em processo de caça. Por isso que o lobo é um dos 5 principais animais do xamanismo, junto com o urso, junto com a águia, que também era usada em caça. Né? Sempre bom lembrar, falcão é muito usado em caça. Em algumas tribos esquimós até hoje, né? Eles deixam o falcão com os olhos tapados desde que nasce para poder usar ele na caçada. Então, naquela época, tinha esse processo de afinidade maior dos homens com os animais convivendo, caçando juntos, dormindo junto para se esquentar, né? Para fugir do frio. Então, era o que ele via ali. Ele via um lobo dormindo junto com ele. Ele ia criar uma adoração do lobo, porque o lobo ajudava a abater a presa dele, né? Então, o xamanismo vem desse processo de você ter um contato mais íntimo com os animais e tentar, de certa forma, reproduzir. É bem engraçado isso que eu vou falar, mas reproduzir alguns... Eu vou falar melhor. Reproduzir os conceitos de alguns comportamentos animais e não o comportamento animal em si. Até porque, Legal. como eu falei, eu gosto do lobo, mas eu não consigo lamber minhas próprias bolas. Então, não dá para fazer todos os comportamentos animais. Né? Então, é reproduzir o conceito. No caso, você ter uma higiene em dia. Gente, não deu nem 15 minutos de papo. Entendeu por que a live não dura muito? Porque senão, cara, vai perder a linha. Não tem Vixe Maria. Vitor metaforando, cancelado. Mas beleza, o xamanismo é isso. Via de regra, vai nessa vibe de a gente ter um processo de reconhecimento, identificação com alguns conceitos de comportamentos animais. Não, show. Então vamos lá, respondendo a sua pergunta, né? Como que eu posso usar a figura arquetípica a meu favor?
Cara, é o que você falou. Você percebeu que os lupinos, né, principalmente a parte dos lobos, essa coisa toda, tinham ali alternâncias e você começou a usar isso na sua vida, em períodos de trabalho, descanso e tudo mais. Por isso que você é um cara de Perfeito. alto rendimento. Beleza. Eu pego, por exemplo, vamos pegar um arquétipo que eu já usei muito na minha vida. Sou suspeito para falar, mas os samurais. Em que Perfeito. sentido? A galera entende os samurais como algo assim. Eram os caras que não erravam, eram os caras que não tinham defeito, eram os caras que, se errasse, cometiam o ritual do seppuku, harakiri, que era o suicídio com a lâmina na barriga. Isso existia sim, pessoal. Só que a gente tem que entender que toda construção de um arquétipo, toda construção de um mito, de uma figura inigualável, inatingível, ela passa por uma série de lendas também. Então nada é totalmente cru. Então a gente não pode fugir da realidade, senão tudo vira filme da Marvel, filme da DC. Vira heroísmo puro e nada além daquilo, né? Então a gente tem que pensar muito mais na realidade. Então a figura do arquétipo, eu, por exemplo, com esse arquétipo samurai, quando a gente começa a entender mais sobre quem eram os samurais, uma coisa que eu trouxe muito para minha vida e antes eu fazia no instinto e eu não sabia que eles eram assim. Os samurais são muito polímatas, sempre foram. Então, para você ser um samurai de verdade, o cara realmente bom, um guerreiro, um bom guerreiro, você tinha que ter um interesse por vários outros campos. Então, você tinha que ter um interesse por artes, você tinha que ter um interesse por música, você tinha que ter um interesse por construir coisas, você tinha que ter um interesse em vários campos. Então, o conceito de polímata, e para quem não sabe, pessoal, tá até entre os meus últimos posts aí, o ser polímata é o indivíduo que cultiva habilidades em várias áreas, tá? Então, eu via que eu sempre estava numa inquietação de aprender algumas coisas, coisas diferentes. Quem me conhece como amigo, quem me conhece é ótimo, né, Vitor? Quem me conhece como amigo, né? Quem está perto sabe que eu gosto de cultivar várias habilidades em áreas que não tem nada a ver, mas assim, É. completamente opostas, coisas absurdas, né? Assim, totalmente Cara, é o fora. cara que, tipo assim, tem a capacidade de alto nível de fazer design para, de repente, uma empresa de cerveja e o cara que consegue acertar uma moeda com um fuzil a 30 metros de distância, sabe? Não tem comparação. É, essa live tá linda, a gente tá até rasgando cedo um pro outro, cara. É o auge da nossa amizade essa live. Aí, cara, uma coisa. Cara, tô rachando o bico com os comentários aqui. A galera tá se identificando muito com a gente, cara. Ou Olha o seja, Gabriel. Por que não falam com a gente? A gente tá falando, Gabriel. Cada vez que a gente fala assim, ó, presta atenção, é pra você. Tipo, presta atenção, Gabriel. Entendeu? Ele só não tá complementando. Mandando um beijo pro namorado Luiz, do perfil Vive Nix. Tá mandado o beijo aí, cara. caramba, virou Tinder agora, bom demais. Tá maravilhoso. Mas foi mal, Cara, Diegão, te então assim, interrompi, cara. Te interrompi, foi mal. não, na verdade já estava terminando. O grande lance é esse, cara. Quando a gente entende como a gente pode usar o arquétipo a nosso favor, as coisas mudam. Você pode ver que você atingiu muito mais produtividade Com certeza. depois que você criou consciência. É uma parada que eu sempre tento trazer, Vitor, essa reflexão, que a partir do momento que eu tenho consciência de uma coisa, eu não posso chamar aquela coisa mais de azar ou sorte. Acabou azar ou sorte. Porque a gente já vive dentro dessa matrix o tempo todo, né? Redes sociais, construção de arquétipos perfeitos, vidas perfeitas, que é pessoas, blogueiros que têm uma vida linda, que nada dá errado, e você vai entrando num loop, numa bolha, que você fala, peraí, minha vida tá ruim. E não, na verdade, todo mundo passa por certos tipos de problema, em escalas, enfim, usando catarses diferentes, que a gente sabe bem em N escalas, mas a gente acredita muito na figura do arquétipo, ou seja, naquilo que é inalcançável, inatingível, naquilo que é heróico, né? Porque é o que a gente vê em filme. Ninguém quer ver um filme só com gente feia. Ninguém quer ver um filme só com desgraça. Você quer aquela jornada do herói. Então, o ser humano necessita disso, né, cara? É muito importante. Então, assim, usar o arquétipo a seu favor é você ter consciência das suas características e onde você pode se encontrar para extrair o melhor daquilo ali. Para mais papo de coach quântico assim, arrasta para cima. O link aqui na descrição vai ter o nosso cursinho aqui. Ô, Diegão, cara, esse papo é muito legal porque ele vai muito longe, cara. Assim, e a gente tá. Isso é bom lembrar para quem tá chegando agora, a gente tá trocando uma ideia, né? Ninguém aqui tá legislando. Ah, quer dizer que se eu começar a ver o lobo ou o samurai. Não, cara, talvez não, assim, não vai fazer sentido nenhum para você. Muitas coisas.
É até interessante falar, só um ponto que o Diego falou que eu gostei muito, muito, muito. Você falou do seguinte, quando você falou de samurai, você disse que vai naquela linha daquele discurso de que sempre a gente tem que levar em conta, quando se fala de uma cultura, o processo mitológico, que se levanta as lendas acerca daquilo, né? E eu acho que essa é a diferença entre você criar afinidade com um símbolo de maneira madura, né? Vamos dizer assim, e você ser um fanático aficionado. Eu acho que a principal diferença é você olhar para algo e falar, tá, eu sou muito fã de samurai, eu pratiquei Kendo, Kenjutsu e Aido, mas eu sei que, cara, o samurai não era um guerreiro divino, intocável, papá. Os próprios samurais aí têm contextos aí, né, que cometiam ataques sexuais contra os seus aprendizes, né? Enfim, como a gente vê em várias culturas, o negócio de não levar, de levar esse fator mitológico em conta é muito importante para você poder gostar de um símbolo, poder de repente pesquisar mais sobre ele, se sentir preenchido, como o Diego falou, mas não virar um doido. Vou te dar um exemplo. Eu estava vendo um vídeo, não é xingando essa pessoa, se por acaso você chegar nessa pessoa, não é xingando ela. Ah, muito pelo contrário, achei muito boa a proposta, mas foi basicamente assim. A galera pegou uma arte marcial que tem a prática ali com a espada japonesa, né? Ah, vamos lá, vai pegar o Kendo. Como eu falei, não é falando mal, é para ilustrar o ponto. Mas pegaram então um praticante de Kendo para realizar um sparring com um praticante de esgrima histórica. Eu vi isso. Então. E assim, do meu ponto de vista, o que eu entendi ali? O rapaz do Kendo, ele tem uma prática ali muito purista, vamos dizer assim, muito tradicional mesmo do Kendo. A movimentação, os cortes. Então, quando você coloca um cara que vai ter uma movimentação mais purista com um cara que está acostumado a fazer sparring, bater na máscara e voltar, bater e voltar, sem uma postura tão bonita, assim, um negócio mais esportivo, cara, dá um choque ali e assim, o resultado fica o rapaz que tá com a movimentação ensaiadinha, bonitinha, nossa, toma um couro, cara, sabe? E assim, o meu diferencial quando eu tô lutando esgrima é que eu uso o Kendo no que me ajuda ali, que é o que? Trabalho de perna e braço, só. Eu não vou fazer a movimentação bonitinha, pegar a ponta da espada tal. Cara, isso aí esquece. Então, acho que esse é o diferencial. Você fala, bom, até aqui é bacana. O Kendo, por exemplo, principalmente o Kendo, cara, é o que mais me ajuda a ter disciplina para treinar. Mas eu não vou acreditar que se eu fizer um golpe assim, a cabeça do cara vai rolar. Ou até mesmo um negócio que eu via muito no Kendo, que eu ficava um pouco incomodado, é você fazer o golpe e finalizar com um golpe parado. Sabe? Bate e volta, sabe, cara? Bate lá e volta na defesa, volta na guarda. Olha, Então, o que me impediu de ficar... Eu passei por vários estilos, né? De Kendo, Kenjutsu, Aido, Yaijutsu, Batojutsu, todos, praticamente. Todos não, é impossível, mas passei por muitos. O que me impediu de ficar em alguns estilos foi exatamente isso, cara. Por quê? Não só o combate, eu não quero aqui falar pra galera que não conhece como é o combate com espada japonesa e tal, mas não é o combate, isso a gente tira uma lição pra vida. Olha o que o Vitor falou aqui. O cara do Kendo, de uma arte marcial japonesa, samurai, tava tomando um couro da esgrima europeia lá. Só que qual a diferença? A esgrima não parou no tempo em certos sentidos. Então ela continuou aprimorando certas técnicas. Então é uma coisa que quem é do Kendo às vezes está esquecendo o que um dos principais caras falava sobre o combate com espada, que era Musashi. Ele fala sobre isso no livro dos Cinco Anéis. Né? Ele fala muito sobre isso, que é o quê? Não se apaixone pela técnica. Então, vamos sair um pouco do campo de espada e vamos falar da vida. Olha só. Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falei com ele assim. Falei, cara, você já percebeu que você sempre tem o mesmo problema, independente de onde você está? Então quer dizer que o problema não é o ambiente, o problema não são as pessoas, o problema não, sabe, o problema não é o externo, o problema está em você que está gerando esse problema. Por quê? Porque ele está apaixonado em ficar no mesmo lugar. Aí entra aquele papo todo arquetípico do cara que é mais passivo, que não quer sair da onde ele está, etc. e tal. Então não se apaixonar pela técnica e usar o arquétipo a favor disso é você saber que você tem que estar em constante evolução. Ó, veja bem, veja só. O Vitor tem um monte de aluno hoje, a gente também tem alunos do nosso lado aqui nos nossos cursos. Bicho, se eu não pensar em estar sempre aprimorando aquilo ali, eu paro no tempo. Eu vou fazer lançamento do meu curso onde? No Orkut? Não existe mais.
Então, entende? Trazendo para a prática, eu não tenho o que fazer, cara. Sim. Então, se eu não evoluo na minha vida como pessoa, se eu não aprendo com os meus erros e não transformo aqui na evolução, eu fico no mesmo lugar. E eu não estou fazendo um demérito aos praticantes de Kendo. Pelo contrário, eu conheço vários estilos que caminham junto com a evolução e que ainda são muito perfeito. bons. Só que certos lugares escolhem ficar no tradicionalismo, e quando você é só tradicional, tá dentro daquele conservadorismo intelectual somente, tá? Que a gente não está falando de corrente política, vamos deixar bem claro. Então, quando você está dentro daquele conservadorismo de só manter algo que você acredita que é o certo e é uma verdade absoluta, bicho, lembra de uma coisa, é aquela música, né? All we are is dust in the wind. A gente é só poeira ao vento, mais nada. Então, para você achar que você tem razão, meu irmão, pensa um pouco, porque é complicado. Sim. Nossa. E só para o pessoal que estava falando aí, a gente entrou nesse assunto, galera, justamente para falar, justamente falando de arquétipo, pegando um gancho do que o Diego falou, que você você tem afinidade com o arquétipo, você viu uma figura, enfim, um símbolo que você se identifica arquetipicamente, você acha que aquilo é uma persona, uma figura que faz sentido para você. Por que a gente entrou na situação do Kendo? Justamente porque eu estava falando da diferença entre você criar o fascínio por uma figura, né? Você olhar para algo e falar, nossa, essa figura é fascinante, ela é inquestionável, e você achar uma arte marcial bacana, né? Vamos colocar aí um símbolo, né? O estudo da semiótica. Eu achar a simbologia do samurai uma figura arquetípica interessante, eu vou ir lá buscar vários comportamentos associados ao samurai que eu me identifico, mas eu fazer o reconhecimento de que aquilo é uma figura e eu não posso ser um fanático e querer reproduzir tudo, né? Cara, em inúmeras situações a gente entrou no Kendo para falar isso, né? Eu não vou ficar voltando mais nesse ponto para falar de novo disso, né? A gente entrou para falar da comparação do Kendo com a esgrima justamente por isso. E do Kendo de um praticante do Kendo, não é o Kendo a instituição em si. Sim, exatamente. Exatamente. Bom, os comentários estão atualizando aí para você? Para mim é que parou. Para mim estão atualizando, sim. Inclusive, eu queria agradecer a minha participação do grande Bruno Farias aqui, que está assistindo com a gente. Brunão, valeu, Brunão. Falei de você no Flow ontem, cara. Tava falando sobre por que pessoas amam psicopatas. Só parando aqui, gente, para lembrar que nós estamos com a nossa patrocinadora oficial, a Insider Store. Como sempre, eu estou aqui muito bem trajado, usando aqui roupas que não amassam. É muito bacana a Insider, que ela não amassa, não fica manchado. Essa camisa aqui, sei lá, já passou por 50 lavagens, não tem mancha, é anti-odor, antitranspirante. Mais bacana é que ela, em alguns minutos, você não precisa passar. Você coloca no corpo e ela, a mesma tecnologia, ela se molda no formato do seu corpo. É versátil, dá para usar pra caramba. Você praticamente consegue me ver em todos os podcasts com uma camisa da Insider por baixo e um paletó por cima. Quase sempre eu tô trajado assim. Metaforando, eu gravo sempre de Insider Store. E lembrando que quem é aqui nosso seguidor do Metaforando tem cupom de desconto Metaforando12. Você que está assistindo a live gravada vai estar fixado aqui no primeiro comentário o link. Você pode entrar lá na loja da Insider, usar o cupom Metaforando12 para adquirir as suas camisetas novas. Existe também uma política de troca muito bacana, que é a seguinte: a pessoa tem 30 dias a partir do recebimento do pedido que você fez para trocar ou devolver a sua roupa por qualquer motivo que seja, sem nenhum custo. Tá certo, galera? Então, Insider é minha recomendação. Aproveita que está com o lançamento da bermuda anti-líquido e anti-mancha. Muito louco, a gente fez o teste dela no nosso vídeo. Jogamos água e, cara, ela fica seca, bizarro. As bolinhas de água ficam assim em cima. E a Insider também tem a linha de underwear, tanto masculina quanto feminina. Beleza, galera? Vamos para as perguntas, Diegão? Galera, bora! Caraca, passou já 40 minutos da live. Passou, é rápido. É rápido. Oh, quase que eu revelo uma informação aqui sensível, mas você precisa vir aqui em casa, seu desgraçado. Cara, a gente tá se devendo, Temos sim. A última vez a gente se viu foi o quê? Foi o Réveillon que a gente passou junto ou não? Empate em dezembro do ano passado. Verdade. Novembro ou dezembro do ano passado. Verdade. Tem tempo. Ó, tem tempo. Uma pergunta que a Kenia Bots falou aqui. Diego, usa o arquétipo da cobra? Foi a pergunta que foi feita aqui. Cara, sou suspeito para falar. O uso tá aqui, ó. Tem um anel que eu tenho desde sempre. Esse anel aqui da serpente. Eu sempre vi você com ele mesmo. Eu tenho uma tatuagem de serpente. É porque, assim, é aí que tá. A gente entra dentro do ponto das culturas, né? Para algumas culturas, alguns símbolos têm determinados significados que para outras não.
A cobra na Grécia Antiga, a serpente na Grécia Antiga, o oráculo, Delfos, Piton, toda essa questão, ela sempre teve uma característica de sabedoria. Sempre foi um ser dotado de sabedoria, né? Tanto que ele era o que presidiu o oráculo antes do oráculo existir. Então é um ser muito ancestral. Então eu gosto da cobra, da serpente. Eu participo de um sistema de combate no qual ali as pessoas que são graduadas, instrutores, recebem uma carta secreta do sistema, e aí tem um símbolo lá, e eu sou a serpente também nesse sistema. Então tem toda uma simbologia por trás ali, mas não é a serpente igual é o símbolo na cultura cristã, tá? Que é ardilosa, ruim, aquela coisa toda. Não é não. Tem outros símbolos aí. Legal. Ó, vamos ver o que mais está sendo perguntado aqui pra gente. Uma pessoa, pergunta da Bianca Souza. Uma pessoa pode transitar em diversos arquétipos? Eu não sou versado no assunto, mas acredito que sim, né? Sem dúvida, cara. Você não é versado, mas você transita. Se você pegar esses arquétipos principais que a galera sempre coloca, o herói, o guerreiro, o isso, o aquilo, o inabalável, cara, você tem um arquétipo de mago, você tem um arquétipo de guerreiro, de herói. Então, assim, não existe um arquétipo fechado só com aquela característica e pronto, acabou, sabe? Você pode passar por vários. É lógico que isso vai ser interpretação. Você pega as personalidades lá de Jung, pega, por exemplo, os negociadores, os mediadores. Eu já fiz aquele teste lá também. Né? Então, por exemplo, vai dar um mediador, que é um percentual da população muito raro, que é 4% e tal. Isso. Cara, beleza. Mas aí você fica fechado só naquilo? Será que você vai deixar a sua vida ser regida só por aquilo? Será que você vai transformar num horóscopo, que você só pode ficar dentro daquilo e não vai sair? E lembrando que não é uma crítica ao horóscopo, não. Só estou dizendo que vale a reflexão para não ficar engessado em uma coisa só, né? Eu acho que a gente é muito mais do que ficar vivendo dentro de um arquétipo específico e não poder transitar, sabe? Legal. Ô Diegão, até uma pergunta que surgiu aqui, cara. Como é que eu posso usar a semiótica, né? A ideia do estudo dos símbolos e seus significados em relação ao homem no meu dia a dia para passar informações, enfim, que me sejam benéficas. Por exemplo, eu vou numa entrevista de emprego e vamos pegar duas situações paralelas. Eu vou numa entrevista de emprego numa empresa de tecnologia. E situação 2, eu vou, por alguma razão, cargas d'água, eu vou precisar, sei lá, de madrugada, ir num bar, numa região um pouco perigosa da cidade e buscar um amigo que está passando mal. A forma que eu me visto, eu posso ir com a mesma roupa nessas duas situações? Vai funcionar bem? Não? Por quê? Caramba, você elaborou uma tese aí, mas tá. Vamos lá. Lembrando que a gente não combinou isso aqui. Então, peraí, agora que você já me pegou sem falar antes. Legal. Tem um cara que eu estudo bastante, que eu já falei bastante sobre ele até num Reels que eu fiz há um tempão atrás, que foi inclusive até falando de uma marca de camiseta também, porque essa marca tinha linhas de costura no ombro que ela destacava mais o ombro masculino. E tem um antropólogo, ele chama David Givens, e ele fala bastante em duas obras dele, que é Love Signals e Crime Signals. Você já deve ter ouvido esse cara já, com certeza, porque ele fala bastante coisa, igual o Joey Navarro, da mesma escolinha ali, sabe? FBI, essa coisa toda. Então, assim, esse cara falava bastante sobre símbolos, sobre como características masculinas favorecem os homens, obviamente, porque são masculinas, favorecem os homens em determinados contextos. Então, tem um estudo que mostra sobre a atração que as mulheres têm geralmente por homens que têm ombros mais largos, peitorais e costas mais largos, homens com barba, e tem toda essa questão em cima. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Sou suspeito para falar por causa de barba, mas... O meu é mulheres que gostam do salsicha do Scooby-Doo. Esse aí eu tô mirando aí. Esse é o público-alvo. Nada, tá sendo modesto, é nada. Então, assim, o David Givens falava muito sobre isso. Então, quando você fala de vantagem em combate também, mulheres têm atração por um homem de ombros mais largos, por quê? Porque ele gera um arquétipo de proteção, o protetor, o herói, aquele que vai ter condição de me defender caso algo aconteça, cientificamente falando. A mesma coisa vale para o combate. Então, veja bem, se você está falando de uma entrevista de emprego ou uma situação de conquista que você precisa parecer mais imponente, uma pessoa segura de si,
O ombro largo te ajuda nessa característica. A barba pode dar uma visão de um homem mais sério, um homem mais sóbrio também. E, ao mesmo tempo, no combate, que aí não precisa ter entrado no combate de fato, mas você chegou num bar, numa região perigosa, em um lugar que você sabe que pode ser perigoso estar ali ou transitar, um ombro mais largo, uma barba, pode gerar uma característica de um cara mais difícil de atingir. Sabe? As pessoas podem olhar e falar, esse cara é o que a gente chama de hard target, ou seja, um alvo mais difícil, porque ele já passa uma imponência. Porque o cara que tem um ombro mais largo, automaticamente denota que ele é um cara mais forte. É tipo o Richard, da série Richard? É, Jack Reacher. Só que aí, cara, não dá pra ser o Jack Reacher. Pô, mano, essa série é muito boa. Eu chorando tenho 1,80. Você tem 1,95. Então você sempre tá ganhando. Não, mas ele tem a mesma... Não, mas aí que tá. O Jack Reacher tem o mesmo tamanho que eu, só que parece que ele é um Shadow of Colossus, sabe? E eu sou o cavalo do jogo. O cara é muito grande, velho. Tomar no rabo. Não é nada, né? Ridículo. Galera, pra quem não sabe, o Vitor é quase um colosso. O Davis que tá aqui na live também. O Davis tem mais de 1,90 aí. Um maluco é gigante, forte pra caramba. E os caras já têm esse arquétipo todo. É uma coisa que é até difícil quando eu tava aí com o Vitor. A gente tava aí, passou aquela semana naquele treino juntos, aquela coisa toda. Foi uma coisa que eu trabalhei muito, Vitor. Não sei se você lembra da gente falar, cara, como que eu vou te transformar num cara mais discreto, você com 1,90? Com 1,98, 1,95, nem lembro quanto você tem. 1,95. 1,95. Como que eu vou deixar o Vitor de uma maneira que ele não chame atenção ofensiva, mas que se precisar ele vai ser ofensivo, entende? Então é uma mudança muito rápida de gatilho. Então tem todo esse trabalho, cara. Então, assim, respondendo a sua pergunta, que eu já, mas é muito bom. Horas. Nossa, o papo é muito bom. Fiquei 10 horas falando. Mas, respondendo a pergunta, cara, tem a vantagem tática, sim. É provado cientificamente nas obras Crime Signals, Love Signals, ou seja, sinais de crime, sinais do amor, que ombros mais largos, na cultura arquetípica, né? Ombros mais largos, maxilar mais quadrado, barba e uma série de outras coisas, mãos grandes, passam a ideia de um homem protetor, um cara mais sóbrio, um cara que tem mais segurança, etc, etc, etc. Legal, cara. Pô, eu tô pensando em um monte de coisa aqui. Como eu falei, esse é um assunto que, nossa, cara, vai longe, cara. Vai longe. Deixa eu ver como é que a gente tem. A Jaqueline falou aqui, ó, existe uma pesquisa associando os presidentes americanos vencedores como sendo os candidatos mais altos. E isso é verdade. Olha só, as ideias, cara. As ideias. Pode ver, cara. Por que todo mundo te ama? Porque você tem 1,95, cara. Ah, com certeza. Com certeza é só por isso. Porra, cara, nossa, se fosse assim, tava bom, cara. Eu ia chegar na galera que é hater meu e fazer assim, ó, pessoal, tem 1,95 e uma mãozona aqui, ó, de 30 centímetros. Esquece. Ó, como ativar... Não, tá, pode ser, vai. É que eu não faço ideia de como responder isso. Como ativar os arquétipos e qual a simbologia do arquétipo da Imperatriz? Cara, como eu falei, aí entrou numa seara que eu não domino. Cara, Imperatriz, bicho. Eu só sei que existe uma estação chamada Imperatriz Leopoldina em São Paulo. Não sei se é isso. Se for o caso. Então, mas eu já ouvi falar desse arquétipo dentro de uma das linguagens, principalmente nos livros que falam muito sobre comportamento humano, que fala sobre aquela que reina, né? Então a Imperatriz tem muito esse arquétipo da pessoa que fala assim, eu tenho a personalidade forte. Não, você não tem personalidade forte, você é só babaca mesmo. Não, mentira, tô brincando. Tô brincando. Cara arrombado. Então, mas olha só, Imperatriz tem muito esse lance, né? Da mulher que é mais... Eu tenho pessoas na família que a mulher é a pessoa que chega ali, ela se impõe, consegue passar informação, é super assertiva, sabe? Não age tanto no emocional, que a Imperatriz tem muito isso, né? De não ser tão emocional, ela é mais racional, ela consegue passar a informação de maneira assertiva sem ficar dando rodeios, né? Que não é algo tão pertencente às mulheres. As mulheres têm uma capacidade de trabalhar o emocional de uma maneira muito mais forte. Então, é uma das coisas que dá para fazer. Agora, como despertar, eu acho que é você não se preocupar em ser um arquétipo que você não é. É você procurar o seguinte, olha, o que eu sou de verdade? Então, olha para dentro, ó, papo de coach de novo. Liga a música quântica, que nem existe, tá? Escute os seus heróis interiores, tá? Mas faz uma autoanálise para isso, ó, cara. O que eu sou, o que eu gosto, o que é a minha verdadeira essência. Quem eu sou quando ninguém tá olhando, é uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe, cara? Ainda mais a gente que tá na internet. A gente já teve muito esse papo, né, Vitão?
Quem que é a gente quando ninguém tá olhando, cara? Porque assim... Cara, é o que eu tava falando com a minha esposa outro dia. Quando alguém vai lá e fala alguma coisa, falando, essa pessoa tá falando do Vitor metaforando. A pessoa não sabe quem é o Vitor Santos, sabe? O Vitor, com a câmera desligada pra cá, é outra pessoa, cara. Então, tipo, é sempre tentar entender e na nossa cabeça que ponto que ali são os símbolos que eu tô usando para passar uma informação pro público e que isso não sou eu, né, em várias questões. Várias questões. É complicado, cara. Nossa, porque a gente entra naquela síndrome, cara. Você, muito mais, até pelo seu alcance, pelo nome, por todo o trabalho que você faz há muito tempo, mas a gente entra sempre naquele papo de, cara, o que as pessoas enxergam de mim e o que eu sou de fato, né? Porque, assim, será que eu tô passando uma figura real daquilo? Eu sempre me preocupei em nunca ser um personagem, né, cara? Eu acho que é o mais difícil nesse meio da internet. É tudo tão construído hoje e é muito fácil. A galera não faz ideia, né? É muito fácil você ser um personagem, né, cara? Então tem que ter muito cuidado mesmo. Mas eu acho que é isso, olhar para dentro e, velho, tentar entender quem você é de verdade. A partir daí você se conectar com algum arquétipo que represente você, sabe? Eu acho que é mais em cima disso aí. Ó, a Lê Tucunduva comentou, são as personas e tudo depende do contexto. Eu acho que é isso aí. E como a gente falou agora da situação, você vai numa entrevista de emprego versus você vai num bar, numa região perigosa de madrugada, vai depender do contexto, você vai ali usar símbolos diferentes para passar mensagens diferentes. Diegão, cara, acredite se quiser, deu o horário da nossa live, deu 50 minutos aqui. Foi muito rápido, foi muito rápido mesmo. O pessoal tá perguntando coisa pra caramba. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente marca uma outra live, traz o Diegão de volta, a gente fala mais uma vez. Lembrando que você que ainda não segue o Diego, basta clicar aqui, ó. Tá vendo? O título da live tá aqui em cima, tem uma setinha para baixo. Tu clica aqui em cima, no canto superior esquerdo da tela. Já vai aparecer o nome do Diego aqui, a conta dele. Você já consegue salvar ele já. Salvar, não seguir ele já agora. Diegão, considerações finais, palestra, curso, show de strip, fala aí o que você vai estar fazendo nos próximos dias. Show de strip está marcado semana que vem, quem quiser comparecer na Vila Madalena. Vila Madalena, pessoal, maravilha. Pessoal, para consultoria, palestra, enfim, tudo que a gente já faz aí, nós temos cursos também, então estou aproveitando para fazer o jabá, já que o Vitor deu espaço aqui. A gente tem os nossos cursos, o kit Hackeando Sua Segurança Pessoal, que deixa você mais seguro, né? O Vitor sempre erra o nome desse Hackeando kit. Sua Realidade Pessoal. O cara aprende a virar o fragmentado, né? É muito bom. É isso aí. Então, clica no link da minha bio lá. Inclusive, cara, eu criei para hoje, para quem tá aqui na live. Olha só, contra inteligência, sem você saber. Eu já criei o cupom chamado Metaforando para quem tá nessa live. Você vai ter um desconto lá maneiro e você consegue entrar na turma hoje, tá? Então, clica lá no link da minha bio, só digitar Metaforando que você vai ter o seu descontão lá, mas é só para quem tá na live aqui. Beleza? Pessoal, então já corre lá agora no perfil do Diego, já segue ele, já clica no link, aplica o cupom Metaforando e adquire seu curso aí, Hackeando Sua Segurança Pessoal. Com muito desconto. Cara, não sei de onde eu tiro, hackeando a sua realidade pessoal. E não deixa de ser também. Agora eu quero ser um milionário. Vou hackear minha realidade pessoal. Tudo é a mente. Doutor Estranho. Tudo é a mente. Bom, pessoal, para quem ainda não é louco, continua me seguindo aí. Para quem não quer aprender a virar Doutor Estranho. Pessoal, continua me seguindo. Semana que vem a gente tem mais live. Sério Collector. É isso, cara. A gente vai fazer uma parte 2 dessa live. Fechou. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente hoje. Semana que vem tem mais uma live do Poder da Comunicação. Valeu, Diegão. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. Beijo.